Olá, irmãos e irmãs. Estou aqui novamente, aqui, Daniel, no Movimento UNA, para voltar a falar com vocês, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, depois de um sabático aí, um tempo sem fazer, fazendo outras coisas, pensando em outras coisas e produzindo outras coisas. Aí eu vou voltar agora para fazer os vídeos, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei, que é me comunicar por aqui. Até um registro histórico legal meu e, enfim, da produção que eu faço. E hoje eu quero fazer um vídeo sobre a crítica ao direito. Crítica à expressão do que se diz direito no capitalismo, que é essa a compreensão do que é a justiça real e, consequentemente, a inexistência dela no sistema capitalista. Então eu fiz vários aforismos aqui para produzir isso, para fazer de uma forma sucinta uma crítica ao Estado ímpio capitalista, que eu sempre falei e sempre vou reafirmar a mesma coisa enquanto ele existir. A queda dele é diária e a expressão do que é o próprio Estado de Direito um Estado em queda, é uma expressão em queda. Então hoje eu quero falar sobre isso novamente, mas de uma forma um pouco mais elaborada. Primeiramente, com relação à UNA, a expressão é bem. A opinião é bem vasta aqui. Eu produzi muito sobre isso, que é sempre que eu, como cristão ortodoxo, eu sou pior do que comunista, entende? O cristão real tem a obrigação de lutar contra a ditadura de Mamon, capitalismo, entende? E isso é obrigação, não é algo que é só ter uma crítica e ficar no raso. É uma obrigação de tu, como cristão, é uma ordem de Cristo e é uma ordem também expressada por Paulo ou por todos os outros apóstolos de que devemos acabar com a posição de poder de todo e qualquer um do sistema ímpio. Ímpio por quê? Porque nega a palavra do Cristo, pois ninguém pode ter dois senhores. Mas a crítica que eu quero fazer aqui é uma crítica filosófica, lógica, de uma forma que não seja só para os cristãos, mas todas as pessoas que têm consciência, que entendem o sistema exatamente como é. Enfim, primeiramente, eu vou me guiar por um texto pequeno que eu fiz e é de uma forma bem simples até. A distorção do capitalismo dos conceitos reais, isso é óbvio. Desde o conceito de democracia, que a antidemocracia representativa é uma expressão disso, a distorção da democracia real. A democracia real que eu me refiro aqui é justamente o viver a verdade dentro de você, ou seja, a lógica que se expressa em seus pensamentos, que é como você se governa, e esse é o governo real, é a expressão do próprio Pai dentro de ti, do Cristo, a verdade, é como você compreende a própria lógica e a verdade, a expressão da realidade na sua consciência. E o capitalismo distorce isso. E é através dessa distorção que gera o arcabouço da ilusão que é o poder capitalista. O capitalismo ele distorce esse conceito real, logo, o Estado como forma do capital, porque o Estado é uma forma do capital, de Mamon, é uma forma. Mamon, que eu digo, é a ganância dos homens. É uma expressão que gera essa ilusão de poder, que consequentemente gera o roubo através da propriedade privada e gera também toda a morte e genocídio que é o próprio sistema capitalista diariamente. Logo, o Estado, que é essa forma do capital, não é uma forma de ser social. O caráter ideológico de um conceito não elimina aquelas relações reais e materiais que este exprime. As relações reais e materiais capitalistas deturpam o caráter real do conceito de justiça e, consequentemente, o processo social da mesma, que é o chamado o direito. Ou seja, o capitalismo distorce o conceito real de justiça ao apresentar uma justiça que só se expressa através da forma capitalista. Entende? O direito é isso. É uma relação mercadológica, o que faz com que a relação de sujeito seja uma relação esquizofrênica, porque você não enxerga o outro como humano, você enxerga ele como mercadoria, entende? E ao haver essa relação, não há justiça.
Logo, toda a expressão da falácia constitucional, toda a expressão capitalista do conceito de justiça é uma deturpação do conceito da justiça em si. E a expressão da justiça para esse conceito é a queda, é a destruição dessa ilusão, dessa esquizofrenia, entende? Então, o caráter real do conceito de justiça consequentemente, o processo social da mesma, consequentemente, o processo social da mesma. Este, contaminado ideologicamente pelo capitalismo, gera a inexistência da expressão de justiça sobre a forma capitalista, deixando como única expressão do real o conceito de justiça, do real conceito de justiça. A única maneira de se expressar a justiça é através da queda e de qualquer expressão desse Estado, ou seja, da forma capital, do Estado, da falácia constitucional, que gera essa ilusão de justiça, gera a ilusão de poder sobre o próximo, gera a ilusão de separatividade e também de superioridade, porque cria essa casta dessa burguesia que são os sacerdotes de Mamon, o capital, essa burguesia tecnocrata, não é? Que se acha superior ao povo e, através das suas decisões, genocidam um povo e roubam um povo. Por exemplo, através da dívida pública que nunca foi auditada. Entende? A dívida pública é um problema realmente sério, sabe? Porque te retira o salário do trabalhador, cerca de 12 a 18% do salário de um trabalhador de salário mínimo vai para uma dívida que é juros em cima de juros e que nunca foi auditada. Isso, em si, é uma expressão de injustiça. É uma expressão ímpia que vive a queda. A cobrança de todo esse roubo de juros em cima de juros e swap cambial acaba com a ilusão de propriedade privada no Brasil. Entende? É essa expressão a qual a gente tem que pegar a visão para lutar. Entende? Para que isso realmente acabe. Porque todo momento que existe é um roubo, todo momento que existe é culpado pelo genocídio do povo, toda morte gerada pelo SUS, por exemplo, toda a morte em filas do SUS é gerada justamente por esses 3% do roubo que é o orçamento do Estado ímpio brasileiro, esses 3% que vão para a saúde, enquanto mais de 50% vai para uma dívida que nunca foi auditada, sabe? Uma dívida que é uma ilusão passada de geração em geração. Por exemplo, a dívida brasileira, ela se formou através dos anos, primeiramente quando Portugal, existia uma dívida de Portugal com os Rothschilds, que são uma família de banqueiros que se dizem judeus, sionistas, que genocidam um povo em vários países do mundo. Um exemplo óbvio, a minha esposa é de Santa Amaro. Em Santa Amaro, o rio Subaé foi contaminado por chumbo, por uma empresa dos Rothschilds, e que gerou gerações e gerações inteiras de câncer. Para fazer, sabe o quê? Comprar terras em Israel e gerar o genocídio dos palestinos. Entende? Então tudo está interligado. E essa ilusão de dívida foi passada de geração em geração. Uma dívida de 3 milhões de libras, que demorou séculos para ser paga, ou seja, já foi paga há muito tempo. E quando Getúlio Vargas, que foi o único que teve espinha para se levantar e fazer realmente uma auditoria da dívida pública, Getúlio Vargas, ao fazer essa auditoria, percebeu que apenas 35% da dívida pública brasileira tinha papéis para comprovar sua existência, o que terminou com a dívida com os Rothschilds, e que passou de regime em regime e até hoje há, porque nunca houve uma auditoria real da dívida pública brasileira, porque existem um monte de parasitas que mantêm esse sistema através do roubo, que é essa dívida pública. Mas, enfim, vamos focar na ilusão da injustiça ímpia, que é justamente a ilusão da falácia constitucional gerar alguma justiça. Mas voltando ao que eu estava dizendo, o espírito das leis, ou seja, o legislativo, as normas, é a propriedade. Como consequência, a lei do capitalismo é a propriedade. Desde o dinheiro
ao sangue e o suor do povo, negando a lei real, o amor, a verdade. O direito é dialeticamente considerado forma do processo real de troca, face ao valor de troca. Só existe direito se você pagar advogado. Uma expressão disso são milhares de brasileiros que estão distribuídos por todo o país, presos sem serem julgados até hoje. A injustiça ímpia, a expressão dela é diariamente, entende? Logo, o direito é mercadoria, catalisando, consequentemente, a queda de todos os profissionais que tratam o próximo como cliente. A expressão de toda a profissão que trata o próximo como cliente é uma expressão que já nasce morta, entende? Porque não é uma expressão que vai existir. A cada momento vive sua destruição. Mas eu quero focar na expressão do direito ser a mercadoria. Porque ao direito ser a mercadoria, existe uma esquizofrenia social gerada por isso, entende? Ao tratar o próximo como mercadoria, a pessoa não está apenas rompendo com a sua própria humanidade. Ela está rompendo com a realidade, porque ela está tratando um ser igual a si mesmo como mercadoria. E é isso que toda a burguesia faz. É esquizofrênica, é perversa, é depressiva, enfim, é fascista, entende? A expressão do fascismo é isso. É bastante óbvio que a lógica dos conceitos jurídicos corresponde à lógica das relações sociais da sociedade de produção mercantil, ou seja, a lógica capitalista. A lógica do direito em si, a lógica da expressão da injustiça ímpia, da falácia constitucional, é capitalista, logo esquizofrênica, entende? A lógica das relações de poder e submissão cabe apenas em parte no sistema dos conceitos jurídicos. Por isso, o conceito jurídico de Estado nunca poderá ser uma teoria, mas permanecerá sempre como uma deformação ideológica dos fatos. Ou seja, a teoria de Estado é esquizofrênica. Ela nasce de uma forma esquizofrênica, porque a base do Estado é a propriedade. Entende? E de quem é a real propriedade, além do um que todos somos? Entende? E falando como cristão, apesar de não querer focar nisso nesse vídeo, mas como cristão, quem é o proprietário de todas as coisas? Qual foi o direito que Deus te deu para ser proprietário de algo? Ainda mais um Estado. Entende? A expressão do Estado de propriedade, a propriedade em si, é um roubo. Não só um roubo de Deus, o Pai, mas um roubo do um que todos somos. A quem lhe deu o direito de propriedade? Além dessa esquizofrenia gerada pelo próprio capitalismo, que foi gerado pela expropriação primitiva, entende? A lógica das relações de poder e submissão cabe apenas em parte no sistema dos conceitos jurídicos. Por isso, o conceito jurídico de Estado, repetindo, né, nunca poderá ser uma teoria, mas permanecerá sempre como uma deformação ideológica dos fatos. Logo, a lógica capitalista é esquizofrênica, em constante delírio, rompida com a realidade, em meio à ilusão de separatividade e de superioridade. Porque em si gera a separatividade do um que todos somos, gera uma casta que se julga superior a todo o resto e que justamente essa separatividade gera a ilusão de superioridade. As duas em si é o fascismo e é o nazismo. O fascismo e o nazismo, a base dos dois, é tanto a ilusão de separatividade, é você não enxergar o próximo como a ti mesmo,
E a ilusão de superioridade é achar que é superior ao próximo ao ponto de viver do roubo do próximo. Entende? Voltando aqui ao texto. O fetichismo da mercadoria se completa em si mesmo. Logo, através do trabalho que se torna a escravidão capitalista, a expressão do trabalho real é justamente o emanar, criar forma e materializar a verdade dentro de si mesmo. É esse o trabalho real. Mas o emprego, a subsistência capitalista, que é forçada pelo capitalismo para que você o faça, o emprego em si é uma expressão, é o que te tornas mercadoria, entende? Ao aceitar como sujeito de direito, ao aceitar a falácia constitucional, como sujeito dessa falácia constitucional, você se torna em si esquizofrênico junto com a falácia constitucional, sabe? Enfim, essa transformação obscurece e esconde, ou seja, transformar o próximo como mercadoria, como coisa, o que é em si uma esquizofrenia, ou seja, tornando as relações entre ti e o próximo como relações entre coisas, ou seja, o sujeito de direito. Essa transformação obscurece e esconde, ou seja, fetichiza as verdadeiras relações e explorações capitalistas. Esconde o que realmente acontece, distorcendo um conceito real e fazendo você romper com a própria realidade, fazendo você romper com a sua própria consciência, com a própria verdade se expressando dentro de ti. Logo, a forma sujeito, em sua abstração, relata uma pretensão enorme de propriedade e mercado. A luta pelo direito e desenvolvimento capitalista torna o sujeito e o Estado termos extremistas, permitindo uma permuta total na sociedade capitalista, cuja unidade é contraditória e protagonista. O processo de constituição das categorias jurídicas perde sua naturalidade para tornar uma forma de mitificação capitalista da circulação da reprodução do capital como extensão do aprofundamento da exploração. Ou seja, torna essa alienação, esse rompimento com a realidade, faz com que haja esse movimento de exploração do próprio capitalismo. Ou seja, o capitalismo vive do comer a si mesmo, do canibalismo de si mesmo. Entende? Através de uma esquizofrenia que é gerada pelo próprio capitalismo. Enfim, a compreensão do Estado, que é uma forma do capital, que gera essa ilusão de justiça, que é a injustiça ímpia, que é gerada pela falácia constitucional, é esquizofrênica e natimorta, ou seja, não se expressa como justiça real, fazendo com que toda a expressão dela só haja como expressão de justiça através da própria queda dela. Logo, é a obrigação nossa gerar a queda desse sistema ímpio. É a obrigação nossa acabar com essa esquizofrenia. É a obrigação nossa reconhecer a verdade. E é justamente por isso que eu voltei a falar. Enfim, eu estava querendo mesmo assim voltar a conversar. Eu pretendo, agora que eu tenho toda a capacidade aqui tecnológica de fazer todos os vídeos ou podcasts ou coisas assim, eu vou voltar com tudo a produzir, porque eu realmente é esse movimento de salve e coagula, não é? É como respirar. É você parar, estudar e depois expressar isso para o próximo. Porque só estudar e não passar para o próximo só gera alienação em si mesmo. Né? Porque a gente tem a obrigação. No mundo como está hoje, a gente tem a obrigação. Enquanto bilionários fazem saudações nazistas, a gente tem a obrigação de acabar com tudo isso. E fazer com que o povo entenda que é a obrigação do povo também acabar com tudo isso. Entende? Então, por hoje eu fico por aqui. Eu peço para você se inscrever no canal, que mais vai vir por aí. E até mais.